Câmbio automático com defeito, mas não tem defeito. Isso mesmo, meus amigos. Hoje eu vou trazer para vocês esse assunto, né? Onde um câmbio automático está com defeito, mas não tem defeito. Seja bem-vindo, meus amigos, a mais um vídeo, né? Promovido pela Chicão Câmbios, né? Eu estou um pouco afastado, né? Devido assim, estou sem materiais para vocês, né? Então, mas sempre que surge assim alguma dica interessante, eu trago aqui para vocês, né? Mas antes, deixa eu me apresentar, né? Para quem está chegando, eu sou o professor Chicão, né? Se você tiver com dificuldade em resolver um problema aí de câmbio automático, né? Entre em contato comigo, né? Pelo telefone que vai estar na descrição, né? E aí a gente faz uma parceria, né? Pois é, pessoal. Hoje eu vou trazer esse tema para vocês, né? Um câmbio automático que está com defeito, mas ao mesmo tempo não tem defeito. Que câmbio é esse? O veículo em si é uma Fremont, né? Recentemente um inscrito do canal me procurou, né? Onde ele queria contratar a minha assessoria, ele contratou, né? E aí a gente, como sempre eu falo para vocês, a gente vai fazer um trabalho em conjunto, né? Então peguei todos os dados da transmissão, né? Que é o 62TE, né? Então, que vai da Fremont. Aí ele me passou, pedi para ele fazer os procedimentos padrão, né? Usar o scanner para ver se tinha algum DTC. O veículo estava em emergência, né? E essa Fremont, ela é interessante, e no painel ali, né? A gente consegue ver as temperaturas do óleo do motor, do líquido de arrefecimento, né? E do óleo da transmissão, né? O óleo do motor estava ok, o líquido de arrefecimento estava ok. Agora, o óleo da transmissão estava menos 16 graus. Ué, como assim? Se a gente está numa temperatura ambiente lá, onde o motor está trabalhando quase 80 graus, e a gente temos só menos 16 graus, né? Então, a informação não está batendo, né, pessoal? Aí, essa aí seria a causa do veículo estar entrando em emergência? Poderia ser, né? Pois, realmente, quando a gente temos ali algum problema de circuito interno, né? Geralmente o veículo é colocado em emergência, né? Mas nesse caso, pessoal, não chegou a ser a falha, a ser o sensor, né? Pois a gente trabalhando em cima daquilo ali, como o meu cliente foi lá, ele viu que tinha um código P1745, né? Esse código, já nos dá um caminho por onde a gente começa a trabalhar, né? P1745, ele quer dizer o que, pessoal? É que houve um aumento de pressão por um determinado período de tempo, né? E quem é o responsável por esse aumento da pressão é a solenoide de controle de pressão de linha principal, né? Opa, tá fácil, né? A gente já tem um veículo, né? Assim, aonde já nos dá um DTC, que já dá uma linha de trabalho. A gente temos ali o veículo em emergência. A gente tenta sair com o veículo em ré, dá tranco. A gente tenta sair com o veículo em drive, né? O carro fica amarrado. Como vocês sabem, em emergência o carro só fica ali parado na terceira marcha para poder conseguir chegar até uma oficina, né? Então, vamos lá, né? Vamos trabalhar em cima de quê? Do corpo de válvula, né? Como vocês sabem, pessoal, esse corpo de válvula desse 62TE, né? Ele tem várias partes, né? Só que a parte do bloco hidráulico, né, da solenoide, ela é uma parte onde você não consegue trocar só uma solenoide ali, né? Ou até mesmo trocar o sensor de temperatura, pode estar me informando a temperatura errada, né? Então, nesse caso, geralmente a gente tem que trocar o bloco de solenoide completo, né? Só que esse bloco é muito caro, pessoal. A gente andou pesquisando aí, tanto no Mercado Livre, né, como com alguns companheiros que vendem, era tudo na faixa de 3.600, 3.800, 4.000, chegando até 5.000, dependendo do vendedor, né? Falei, caramba, e agora? Infelizmente a gente teria que arrumar, né, a transmissão, né? Só que devido ser uma peça de valor elevado, e por que acontece isso, pessoal? Muitas vezes, como vocês sabem, né, ali tem um conector, e esse conector lá tem 23 pinos, se eu não estou enganado, tá? Aonde o pino 22 e 23 corresponde ao sensor de temperatura, né? Antes de eu condenar qualquer coisa, né, já mandei ele testar a resistência ali do sensor de temperatura, né? E na temperatura ambiente, né? Geralmente esse sensor, como diz o manual fala que tem que estar 11K, né? 11K ohms, né? E no caso do teste lá, deu 5.6K ohms. Tá alterado? Tá, mas aí, será que a falha ainda é o sensor? Ou é o solenoide? Aí
Eu lembrei, eu falei para ele, vamos testar o solenoide, né? Vamos ver como é que está a resistência do solenoide. A resistência do solenoide de pressão de linha trabalha ali entre 2 e 5 kΩ, se eu não estou enganado, tá, pessoal? Porque é muitas informações, né? Aí trabalha entre 2 e 5 kΩ. Aí, como é que a gente vai medir essa resistência desse solenoide? Com o corpo de válvula no lugar, né? Como vocês sabem, se vocês pegar o manual desse câmbio, você vai ver que o módulo vê uma alimentação de 5 volts e ele alimenta todos os solenoides, né? Sensores de pressão, né? E, ao mesmo tempo, o sensor de temperatura do óleo da transmissão, né? E com isso, ele vai trabalhando o retorno através do aterramento, né? E aí, no caso do nosso solenoide de pressão de linha principal, ele trabalha entre o pino 10, que é a alimentação positiva, e o pino 12, que é a alimentação negativa, né? Então, se a gente precisar medir ali uma resistência desse solenoide, pega esses dois pontos, né? E ali vai dar uma resistência entre 2 ohms a 5 ohms, né? Mas aí o que é que acontece? A gente nem chegou a medir essa resistência, né? Porque, como a gente já tinha um DTC, né? A gente estava com a falha, o veículo estava em emergência. Esse DTC já quer dizer que é o solenoide. Para que eu ia perder tempo, né, e tentar medir, né, a resistência do solenoide, né? Qual foi a solução? Vamos procurar um bloco de solenoide para comprar, substituir o defeito, aí vai ser corrigido, né? Será, pessoal, que ia ser corrigido? Não, pessoal. Por isso que eu falo para vocês, trabalhar com câmbio automático não é só desmontar e montar câmbio, corpo de válvula, estudar um pouco sobre compressor. Não, pessoal. Às vezes, tem reparo em câmbio automático que foge além do nosso conhecimento, isso mesmo, e muitas vezes faz a gente trocar peças à toa, né? Por isso que eu sempre falo para vocês, antes de dar qualquer orçamento, tem que trabalhar primeiro em cima, buscar até o final as últimas informações para você não trocar uma peça errada. Você já imaginou se o cliente tivesse trocado esse bloco hidráulico, ia gastar quase R$4.000, mais a mão de obra, mais o óleo, e o defeito não ia resolver. Lembra quando eu falei para vocês que o câmbio estava com defeito, mas não era defeito? Pessoal, isso aí é complicado, né? Então, nesse caso aí, pessoal, o câmbio em si, ele não tinha defeito. O câmbio não tinha defeito, o sensor de temperatura não tinha defeito, o solenoide não tinha defeito, mas e por que está em emergência? Por que dos trancos, né? Por que o DTC 1745, onde está falando que houve um aumento de pressão, né, interna, né, ali na válvula reguladora primária? Como vocês sabem, pessoal, quando o veículo é colocado de emergência, nesse momento muitas solenoides são desligadas ou ligadas para poder abrir um caminho diretamente, dependendo da configuração da transmissão. Se o veículo estiver ali entre quarta e sexta marcha, fica na quinta marcha a emergência, né? Se ele estiver entre primeira e quarta marcha, ele vai ficar em terceira, né? No caso desse nosso exemplo, ficou em terceira marcha, né? Então, ou seja, o módulo abriu o solenoide ou fechou alguns para poder o percurso do óleo e diretamente ali na embreagem de terceira marcha, né, e freio, né, porque tem que trabalhar os dois em conjunto para poder o veículo chegar na oficina, né? Então, o veículo, para o módulo, estava com defeito, por isso que ele colocou o DTC na tela do Scania, né? Então, a gente temos que pegar esse DTC, tentar interpretar ele, né? Porque se vocês verem, é um código genérico, mas ele serve para muitas montadoras, né? Eu pesquisei diretamente pela linha FIT, né? Então, lá falava que era justamente isso, tal, pressão, e no próprio manual também está, né, especificando, né, com a pressão de linha alta por um alto período, né? Então, mas vamos lá, né? Então, eu liguei para o cliente e eu falei, rapaz, monta tudo de volta. Monta tudo de volta, que ele já ia tirar o corpo de válvula fora, porque é um processo um pouco complicado, pessoal, para poder remover esse bloco solenoide, tá? E você não consegue tirar ele, só tirar ali a tampa do cárter e remover. Não, você tem que tirar o corpo de válvula inteirinho, tem que desmontar às vezes alguma parte do corpo de válvula, porque tem uns parafusos atrás que seguram uma placa grande,
e esses parafusos acabam segurando o bloco do solenoide, né? E ao mesmo tempo vocês têm que ter muito cuidado, porque tem várias configurações de esfera, né? Com isso, para você não deixar as esferas cair, né? Então eu falei para ele, monta tudo de volta, né? E vamos colocar esse carro na estrada. Outro problema que o meu cliente teve, pessoal, é não ter um scanner profissional, né? Ele está começando agora, ele está querendo entrar no ramo de câmbio automático, né? Qualquer pessoa pode entrar, tendo conhecimento de mecânica, de eletrônica, né? E de elétrica. Então você pode entrar no ramo de reparo de câmbio automático. Precisa só fazer os treinamentos, né? Para conhecer como funciona o câmbio automático, né? E aí eu falei para ele, ó, vá numa oficina aí, procure aí um scanner profissional. Olha aí onde está o segredo, pessoal. Procure um scanner profissional, conecte ali o conector no conector diagnóstico, né? E não entre pela Fremont. Você vai entrar pela Jordan. Isso mesmo, pessoal. Vocês, quando pegar uma situação dessa, antes de trocar qualquer peça, você não vai entrar com o scanner diretamente pela Fremont, não, porque a Fremont, ela limita algumas informações para você, né? Então você vai entrar pela Jordan, sei lá, vai estar... Como é o mesmo corpo de válvula, pessoal, que serve em 3, 4 tipos de câmbio, né? E montadora. Então você vai entrar pela Jordan. E aí, o que é que você vai fazer, pessoal? Simplesmente você vai localizar lá óleo da transmissão. Lá vai ter, se eu não me engano, VLP, uma coisa assim, o VPL, eu não estou lembrado agora. Lá vai ter, apaga isso ou todos. Pode apagar todos, pessoal. Resete tudo que está relacionado à informação de óleo da transmissão automática. Feito o procedimento, você olha, não gastou nem R$1 com peça. Esse é um dos procedimentos. Se você fez isso aí e a transmissão voltou ao normal, opa, parabéns. A gente não tinha nenhum defeito interno, que foi o caso do meu cliente. Foi feito esse procedimento e o defeito sumiu. Como não tinha defeito, e por que aconteceu isso, pessoal? O dono do veículo, ele fez recentemente uma troca de motor. Se ele fez uma troca de motor, automaticamente ele acabou trocando o óleo do câmbio ou não trocou o óleo há muito tempo, né? Por isso, o módulo usa uma estratégia aonde joga essas falhas na tela, né? Então ele ignora a temperatura do sensor de temperatura do óleo e joga a falha do solenoide. Com isso, fazendo como muitas vezes as pessoas trocar o bloco do solenoide inteiro, né? Pois ali onde está apresentando a falha, né? E no entanto é só um reset, né? Apagar as informações do óleo, tá? Então, mais uma vez, na hora que você for entrar com o scanner, não entre pela Fremont, entre pela Jordan, que aí sim, lá você vai ter mais acesso a outros parâmetros e com isso você consegue resetar e zerar todas a parte relacionada ao óleo da transmissão e com certeza o seu câmbio vai funcionar perfeitamente, tá, pessoal? Feito isso, não resolveu, porque se antes você, ao fazer os testes lá de resistência, tanto do sensor quanto do solenoide, e lá deu circuito aberto, né? Ou seja, o sensor, se era para estar 11K, ele estava 2 mega, 3 mega ohms, aí nesse caso não adianta nem você fazer o reset não. Infelizmente tem que trocar o bloco hidráulico, né? A mesma coisa o solenoide, se você encontrou acima de 5 ohms, 10K, 20K, 1 mega, o solenoide também, o circuito em si está aberto, beleza? Desculpa, pessoal, o circuito em si está aberto, né? Então, mas muitas vezes você tenta primeiro o procedimento segundo, né? Aonde, de repente, você vai ter sucesso, né? Entrando pela Jordan e aí apagando tudo que informações relacionadas à temperatura do óleo da transmissão. Beleza, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham gostado, né? Se gostaram, dê um joinha, né? Se inscreva no canal e compartilhe, né? Pois só assim me incentiva a trazer mais informações dessas assim que for surgindo para vocês. Valeu? Obrigado e até o próximo vídeo, né? Se Deus assim permitir. Valeu!